Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom nos encontrarmos aqui nesse convite do encontro espírita sobre obras póstumas. Vamos aqui fazer algumas reflexões e estudar a proposta do encontro, que é muito boa, maravilhosa. O tema desse ano, a natureza do Cristo e a sua mensagem. Então, conhecer mais um pouquinho, estudar sobre Jesus, sempre é bom demais para cada um de nós. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar com Ele, vamos pedir a Jesus, em nossa prece inicial, as suas bênçãos para esse estudo. Que Ele abençoe a cada um, a cada evangelizando, a nossa casa, o Centro Espírita Leão Denis, o Celdinho, e que possamos, Senhor, sairmos daqui hoje melhores, reflexivos sobre a tua vida, sobre os teus ensinamentos, que com certeza irá ser muito bom para o nosso caminhar. Então, Mestre Jesus, que seja em teu nome, em nome de Dr. Herman, nosso grande amigo, mas acima de tudo, em nome de Deus, que estamos dando por iniciado o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos dar início a esse estudo, vamos ver a proposta, vamos refletir a proposta que esse encontro está nos trazendo. Opa! Primeira reflexão. Jesus é Deus? O que você acha? Tudo que você já ouviu falar, o que você já aprendeu seus estudos da evangelização, ou mesmo numa palestra, amigos conversando, parentes. O que você acha? Jesus é Deus? Nós ouvimos falar, algumas pessoas falam que Jesus é Deus. Será por quê? Já paramos para pensar nisso? Vamos lá, vamos dar prosseguimento para ver se nós encontramos essas respostas. Jesus fez milagres? Para começar, o que é um milagre? Vamos ver. Milagre é tudo aquilo que a gente não explica. Tudo que não tem uma explicação científica, tudo que não tem uma explicação da vida, tudo que não se explica, ou seja, um efeito sem causa, né? Nós sabemos que toda causa gera um efeito. Vai lá. Causou aqui, vai ter o efeito aqui. Sempre vai ter uma resposta. E o milagre já é um efeito, é um resultado. Mas resultado de quê? Qual foi a causa? E quando a gente não sabe? Como é que fica? Quando a gente não sabe, quando a gente não tem acesso a essa explicação. Vamos ver, então, será que Jesus fez milagres? Vamos nos reportar lá na época de Jesus encarnado. As pessoas procuravam Jesus para que fizesse milagres e ele sempre impunha, sempre que podia, impunha as suas mãos, como nós vemos nesses dois exemplos, para curar. No primeiro aqui, ele está impondo as mãos nos olhos desse homem. No segundo, é um menino que cai no fogo e na alma, em que o pai vai procurar Jesus muito nervoso e diz: Senhor, pedi aos seus discípulos que curassem meu filho.
ora no fogo, ora na água. Mas eles não puderam ajudá-lo. E o que Jesus diz? E, se quisessem fazer, fariam, teriam feito. Se tivessem fé, teriam feito. Aí a gente já começa a pensar, ué, se quisesse fazer, teria feito. Vamos lá. Seguindo com os milagres de Jesus, todos, a mulher que era doente há anos, tinha uma hemorragia e consegue ser curada por Jesus. E aí vamos parar para pensar. Eram milagres? Na época, tinha explicação, a ciência da época explicava, ou o homem tinha um entendimento o porquê desses milagres, ou só Jesus que conseguia? Então, quem era Jesus na época para eles? Para o homem, né? Quem era Jesus? Será que veio daí que Jesus é Deus? Vamos lá. Jesus gostava muito de ensinar as pessoas. Realmente, quando assistimos ou lemos sobre a vida de Jesus, assistimos filmes sobre a vida de Jesus, o que a gente percebe que tem sempre? Ele vai para a praia e ao redor dele ficam várias pessoas ouvindo seus ensinamentos. Ele vai para o monte e tem os seus ensinamentos. Ele adorava ensinar. Ele oferecia os ensinamentos e aí promovia a cura. Então, ele oferecia o ensinamento daquela cura através da imposição das mãos. Jesus curava leprosos, mancos, cegos, doentes. Por não entenderem como Jesus conseguia curar essas doenças, as pessoas achavam que ele fazia milagres. E com isso, acreditavam que ele fosse o Deus. O próprio Deus estava ali, estava fazendo, promovendo aqueles milagres. Mas aí nós vamos lá, vamos começar a pensar lá no nosso céu. Lá nós temos tratamento espiritual. Quantos passam por ali acurado? Então, naquela época, Jesus fazia, mas as pessoas não entendiam. E hoje, nós já conseguimos entender isso? Hoje, nós entendemos, conseguimos responder se Jesus tinha poderes especiais? Jesus era diferente do homem da terra, com esses poderes especiais? Nós já conseguimos responder isso? Daqui a pouco vamos concluir. Agora nós vamos falar da história do Gabriel. O Gabriel, a história, essa história adaptada do site de evangelização infantil, com esse endereço que está na tela. É uma história adaptada, mas vamos lá. Gabriel é um jovem que ele estava sempre incomodado. Ele estava incomodado com alguém, com alguma situação. Ele nunca ficava leve, sabe? Com brincadeiras, harmonizado. Não, ele estava sempre incomodado. Quando ele estava sozinho, ele ficava pensando como que ele poderia fazer mal às pessoas. Os pensamentos dele eram esses. Ele se achava melhor que todo mundo. Ele achava que ele sempre tinha que ser o primeiro. Ele não podia ver ninguém com algum brinquedo ou com algum objeto que ele queria o melhor. Ele achava que
ele sim que merecia e não o outro. Ele tinha sentimento de raiva de todos. Nem pelo WhatsApp ele conseguia ser simpático. Pelo grupo da escola, não conseguia. Estava sempre implicando com alguém. E quando estava reflexivo, eram só esses pensamentos ruins. E nós já sabemos que pensamentos ruins, a gente acaba adoecendo. Quem tem só um pensamento ruim, acaba acontecendo coisas ruins. E, em primeiro lugar, é o quê? A saúde. A saúde fica mal. A saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Aí, a mãe dele aceita um convite de uma amiga e ela vai ao centro e leva Gabriel. Chegando lá, Gabriel vai receber o passe que nós conhecemos. E ele começa a achar aquilo muito estranho, mas ele percebeu que a senhora que estava com ele era uma senhora muito amável, muito paciente, tranquilo, mas ele não estava entendendo nada. E ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Por que essas pessoas estão com mãos sobre a cabeça dos outros? E aí, ela, naquele momento, não falou nada, mas chegou na sala da evangelização, ela explicou o que era um passe. O passe é um momento de transmissão de energia. Ele: mas eu não estou vendo, mas eu não vi nada. Ela: energia a gente não vê. Energia a gente sente. Esses fluidos, essa energia, esses fluidos são curadores, regenerativos. E essa energia, ela está na natureza e é transmitido a nós no passe com o apoio espiritual, com o apoio dos espíritos, que nos ajuda para melhorarmos esse nosso sentimento. Por quê? Porque aqueles fluidos negativos começam a ser substituídos pelos fluidos regenerativos. Mas quando que isso acontece? Quando que a gente começa a ser curado? Quando nós queremos. E será que o Gabriel percebeu isso? Ele disse que não viu, ele estava intrigado. Estou intrigado. Eu não vejo esses fluidos. E mesmo depois da explicação dela, que ela diz que vem da natureza e que o fluido a gente não vê, mas a gente sente. E ele viu que ele estava se sentindo melhor, que o coração dele, que vivia acelerado, estava pacificado, que ele se sentia mais leve, que ele já conseguia ouvir as pessoas, e ele percebe isso. E aí ele falou: bom, eu não vi, mas eu sei que depois desse passe, dessa troca de energia, desses fluidos regenerativos que ele recebeu, ele se sentiu disposto, animado. E aí ele resolveu: não, espera aí, é muito melhor esse estado de espírito do que aquele outro raivoso que eu tinha, que eu estava, né? Então ele aprendeu a se beneficiar desses momentos, alimentando o quê? Bons pensamentos. Aí ele trocou aqueles pensamentos ruins por esses aí, de ajuda a um amigo, de perdoar um amigo, de não ter sentimento de raiva. Ele resolveu que ele ia ser assim, resolveu fazer preces, né? Então vamos lá, agora explicando para nós o que é o passe. Vamos relembrar, né? São fluidos curadores, são manipulados pelo pensamento. Então vamos ver, nós conseguimos manipular os fluidos que
todos nós temos, todos nós recebemos quando encarnamos, tá? A quantidade para vivermos aqui, uma quantidade suficiente. Agora, esse fluido, ele vai ganhar qualidade. De que maneira? Através do nosso proceder, dos nossos, principalmente do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. E o fluido ele é manipulado pelo pensamento. Daí a possibilidade do passe. Se ele é manipulado, o médium ali com o pensamento, um bom pensamento, querendo curar o outro, fazer bem, aquele fluido que emana de suas mãos, ajudado pelos espíritos, com certeza vai fazer o bem ao outro. Porém, o outro tem que querer. Quem está recebendo passe tem que querer, pensar, acreditar, ter fé que aquele passe vai fazer bem a ele. O fluido ele pode ser benéfico ou não, dependendo de quê? Do pensamento. Se o pensamento é negativo, o que vai acontecer ao corpo espiritual e ao corpo físico? Vai fazer mal, vai trazer doença. Então, um pensamento positivo, sempre. Tomar conta dos nossos pensamentos, para que esses fluidos possam nos beneficiar. De que forma Jesus curava os necessitados? Agora vamos voltar lá. Nós temos lá algumas perguntas. Primeiro, Jesus é Deus? Segundo, Jesus tinha poderes sobrenaturais? Lembra dessas perguntas? E de que forma Jesus curava os necessitados? Vimos lá os milagres. De que maneira era? Jesus conhecia os fluidos e a energia das pessoas, por sua condição de espírito puro. Jesus tem uma elevação moral a espírito puro. Mas as pessoas da época de Jesus não conheciam, por isso achavam que Jesus fazia milagre, chegando a pensar que ele era Deus. Então, pela falta de conhecimento do homem da época em que Jesus aqui esteve, o homem não tinha esse conhecimento, ele não conseguia enxergar a explicação da cura. Então, o que se pensava? Jesus é Deus. Por quê? Porque ele faz milagre. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que as curas não eram milagres e que também Jesus não é Deus, como ele mesmo falou em vários momentos. Falou. Ele falou, por exemplo, que nós chegaríamos ao Pai através dele. Se nós vamos chegar ao Pai através dele, é porque ele não é o Pai. Bem assim, né? Deus é nosso Pai, Pai misericordioso, bom, que nos dá todas as oportunidades de crescimento. E Jesus é esse grande irmão de uma elevação moral. Está bem acima. Porém, e nós vamos chegar até ele? Ao grau dele? Sim, vamos chegar, porque o grande objetivo nosso é de evoluir, progredir. E isso é o desejo de Deus, que todos nós cheguemos a um patamar de Jesus. Jesus não tinha poderes sobrenaturais. Ele não é Deus. Ele é um irmão que evoluiu e enxergava, já naquela época, como se curava através da imposição das mãos.
Quantas curas temos lá no céu, no tratamento espiritual? Então, por aí nós vemos que esse poder não é sobrenatural. Deus trata todos os filhos igualmente, todas as oportunidades, e dá o conhecimento para cada um de nós. Só depende de cada um aproveitar esses conhecimentos. Que Jesus possa abençoar a cada um, que Jesus possa abençoar o seu lar e que possamos seguir em frente com todo o conhecimento que temos na casa espírita e que falta muito para conhecermos, que possamos colocar em prática em nossas vidas. Então, que seja em nome de Jesus, mas, sobretudo, em nome de Deus, que estamos dando por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um excelente dia para todos vocês. Um forte abraço.